Em uma grande reviravolta, o processo contra o Bolsonaro pode simplesmente desaparecer, ser totalmente anulado, e isso ocorre bem no momento, né? Olha só que conveniente, isso ocorreu bem no momento em que o Trump está fazendo essas sanções financeiras contra o Brasil. Então vamos comentar sobre isso, já se inscreva aí no canal, ativa o sino das notificações e deixa um like aí nesse vídeo para dar aquela força aí pra gente, né? Então o que acontece? Nós temos o caso do Felipe Martins. O Felipe Martins, ele chegou a ser preso preventivamente porque falaram assim, olha, ele de alguma maneira estava pensando em fugir, ou tentou fugir, enfim, e inclusive ele foi até lá para os Estados Unidos. Daí apresentaram um documento de check-in dele nos Estados Unidos. E daí falaram assim, não, essa prova aqui é irrefutável, né? Tem aqui o documento oficial americano falando que Felipe Martins realmente entrou aqui, então não tem como você negar isso. Só que o que aconteceu? Não só relatos, mas geolocalização do aparelho do Felipe Martins e compromissos dele aqui no Brasil foram apresentados provando que não, ele não saiu do Brasil, né? Parece que tinha uma viagem marcada que o nome dele foi colocado, só que ele não foi. E ele conseguiu provar que ele estava aqui no Brasil. Só que daí, e esse outro documento? Esse outro documento é falso, tá? E ele é falso não no sentido de alguém imprimir um documento e fingiu que era um documento oficial do governo. Não. Na verdade, eu até falei errado. O documento não é falso. O documento é autêntico, mas falsificaram as informações no sistema migratório dos Estados Unidos, o que, aqui, pode, assim, é crime aqui no Brasil, mas não é uma coisa absurda. Mas lá pro governo americano, isso é um crime absurdo. Cara, você hackear o sistema norte-americano, ou de fato você usar o sistema norte-americano propositalmente, de forma fraudulenta, é um crime gigantesco. E o governo americano já confirmou que o check-in é falso, e de acordo com o advogado Jeffrey Schickini, eles já identificaram até quem foi a pessoa que fez isso. E cara, dependendo de quem for essa pessoa, as ligações, os contatos que ela tiver, a coisa vai feder e vai feder muito. Mas agora para a parte prática, tá? Nós temos o advogado do Felipe Martins, ele entrou com um pedido de habeas corpus para que o Felipe Martins possa ser solto, né? E ele aguarde em liberdade toda a questão do processo e tudo mais, porque a prova contra ele é falsa. Ele não tentou em nenhum momento fugir. Na verdade, a gente sabe que essa trama golpista, na verdade, não existe, né? A gente não tem prova nenhuma contra nada, a gente só tem o depoimento do Mauro Cid, que a gente sabe, ele já deu aí 9 depoimentos, cada um pouquinho diferente do outro, né? A gente tem o vídeo aí do Alexandre de Moraes ameaçando ele de que se ele não colaborar, ele deve ser lembrado que a esposa, a filha, o pai podem sofrer as consequências. E um depoimento não deve ser assim. Um depoimento de um ministro é o quê? O que você tem a falar? Isso, pronto. Daí depois você decide, prova ou não prova que aquilo é falso ou verdadeiro. Você não fica pressionando a pessoa, né? Esse negócio de policial bom e policial mal que tem nos filmes gringos. Um juiz não pode fazer um negócio desse. Entende que não faz o menor sentido, mas o Alexandre de Moraes fez. Mas ainda vamos considerar que realmente... Não, Marcos, mas eu acredito que o Bolsonaro queria dar um golpe mesmo. Eu acredito que o Bolsonaro queria dar um golpe, eu acredito que aquele pessoal lá do 8 de janeiro estava de alguma maneira conectada e eles tinham planejado, fizeram um treinamento militar, eles foram lá sem armas, mas as armas estavam escondidas em algum lugar. Vamos supor que realmente existia um golpe em andamento. Questão prática, jurídica. O advogado do Felipe Martins solicitou que a petição inicial, que é a petição... que é a PET 10.405, ela tem que ser anulada. E essa é a petição que inicia esse julgamento da suposta trama golpista. Então, assim, o problema todo que tá dando pro Bolsonaro, pra toda essa galera, é a partir dessa petição inicial. Mas, Marcos, por causa de uma prova falsa que consta na petição, eles vão anular o processo todo? Sim, porque dentro do direito se usa a chamada teoria da árvore dos frutos envenenados, né?
E essa teoria, deixa eu até mostrar aqui para você, ó. Teoria dos frutos da árvore envenenada. E essa teoria, ela fala que quando você tem um processo em que uma prova falsa foi usada para iniciar, né, o processo, o inquérito e tudo mais contra alguém, isso significa que pode ter mais coisa errada aí no meio do caminho, e como a premissa era errada, todo o resto tem que ser anulado. Ou seja, todo fruto, se você tem um fruto da árvore que é envenenado, o mais seguro é você não comer mais fruto nenhum dessa árvore, porque algum outro pode estar envenenado e alguém pode acabar morrendo, né, por conta disso. Então, tudo deveria ser anulado. E daí você vê, mas o Alexandre de Moraes não vai fazer isso. Aí é que está uma outra grande coincidência. Justamente isso não caiu, essa decisão não caiu no colo do Alexandre de Moraes. Caiu na mão do ministro André Mendonça. O Alexandre de Moraes, como ele está dobrando a aposta contra o Trump, ele não voltaria atrás. Ele não ia falar assim, pensando bem, eu estava errado. Mas isso caiu no colo do André Mendonça, que é um outro ministro. E ao mesmo tempo a gente está tendo as sanções do Donald Trump contra o Brasil, sanções que podem também ocorrer contra o ministro Alexandre de Moraes, até mesmo outros ministros, né? Todos eles podem começar a ter problemas. A gente sabe que a Lei Magnitsky é uma lei que pode abranger a pessoa, as pessoas em volta, os assessores, aqueles que obedeceram ordens possivelmente ilegais, as famílias das pessoas, e eles podem não conseguir mais ter vida digital, né? Porque empresa que faz negócio ou é sediada nos Estados Unidos não pode ter conta dessa pessoa. Então ele não vai mais poder ter Gmail, conta da Microsoft, conta do Netflix, conta do Uber, conta do Spotify, conta do YouTube, mais nada, porque todas essas empresas são americanas, né? E assim, cara, ia ferrar com a vida de qualquer pessoa que tivesse enquadrado nisso. E a gente sabe que o Donald Trump, ele, embora ele tenha citado questões comerciais, ele também citou questão de injustiça que acontece contra o Bolsonaro. E daí que aconteceria? Seria muito conveniente se o Alexandre de Moraes pudesse manter isso tudo, falando, não, realmente é a trama golpista, isso daqui não tá certo, a gente tem que julgar e condenar Bolsonaro, mas ele não precisa voltar atrás. Outro ministro faz isso por ele, para no fim das contas a história oficial ser contada como Alexandre de Moraes tentou lutar pela democracia, mas ele foi barrado pelo sistema. Entende que a narrativa perfeita para você se livrar de sanções do Donald Trump, não todas, mas dá uma amenizada em sanções contra o Alexandre de Moraes, evitar problemas diplomáticos e ainda não condenar pessoas inocentes. Então, digamos que tudo encaminhou em uma única direção. É o que vai acontecer? Não sei, mas é muito estranho tudo isso estar acontecendo de forma simultânea e aparecer um caminho mágico em que essa coisa toda pode andar, né? Mas comenta aí o que você acha a respeito do assunto, aproveita e se inscreva no canal, ative o sino das notificações e deixa um like no vídeo. Até mais.